Vamos aqui fazer uma análise rápida aqui dessa situação. Chegou a fatura, a grana está curta, o que eu faço, doutor? Você tem essas possibilidades aqui, veja só. Primeiro, você tem a possibilidade de pagar o mínimo, né, entrar no rotativo. A segunda possibilidade aqui é você pedir o parcelamento. E a terceira possibilidade é não pagar nada. E também tem uma saída aqui que eu sugiro para você. Então, eu vou fazer uma análise dessas três situações aqui para você poder tomar uma decisão com maior certeza, saber exatamente o que você vai fazer. A gente sabe aqui que o nosso canal é composto, em sua maioria, de pessoas mais velhas, que já quebraram a cabeça e sabem que uma dívida traz problema por muito tempo. Então, por enquanto o pessoal vai chegando na live, eu vou explicando isso para você. Para você que já chegou, vai receber esse conteúdo completão. Olha só que legal. Então, vamos lá. Você recebeu seu cartão de crédito lá, a fatura do seu cartão, a grana está curta, né? O que você pode fazer? Primeira coisa, você pode pagar o mínimo, né? Pagar aquele mínimo que aparece lá no cartão e aí você vai ganhar um fôlego, tá? Então vamos analisar. Quando você paga o mínimo, suja o seu nome? Não, não suja o nome, por quê? Porque você está cumprindo o seu contrato. Aquilo é uma opção do seu contrato e você está cumprindo o contrato, tá certo? Pode mandar o seu nome lá para o SPC, para o Serasa? Não, não pode mandar o nome para o SPC, para o Serasa, para o Boa Vista e para a lista negra do Banco Central na coluna prejuízo, tá certo? Por quê? Porque você está cumprindo o seu contrato. Você vai estar assumindo aqui uma situação bem difícil, mas você está cumprindo o seu contrato. O banco, o cartão, ele pode cortar o seu crédito? Sim, ele pode cortar o seu crédito, mas ele tem que avisar com antecedência. Ninguém pode cortar o seu crédito em momento nenhum sem avisar você, tá certo? Seu nome vai para restrição lá no Banco Central? Sim, ele vai mudar de coluna. Tem a vencer, vencido e prejuízo. Estava no a vencer, passou, chegou aqui, não pagou, vai para a coluna vencido, tá certo? Não vai para o prejuízo ainda. Então isso demora um tempo, tá certo? Venceu e você está pagando. Então já venceu, está pagando com atraso, vai lá para a coluna de atrasados, mas ainda não vai para a coluna prejuízo. Isso significa que você ainda tem uma possibilidade de conseguir algum crédito, tá? Essa sua decisão é ruim, tem juros altos? Tem juros altíssimos, tá certo? E eu vou te mostrar os juros dela aí para você sentir o drama dessa situação. Por quanto tempo você pode ficar aí pagando o seguro, o rotativo do seu cartão? Só 30 dias, amigo. Na próxima fatura vai vir de novo aquele valor que você pagou e já com os juros. Você vai ter a impressão de que você pagou o mínimo, não fez diferença nenhuma, foi aumentar a dívida. E aumenta mesmo, é muito ruim. Por isso você deve fazer isso aí com muita certeza do que você está fazendo, porque você deve fazer isso para ganhar um fôlego, porque os juros são estratosféricos. Quer ver? Vou te mostrar aqui os juros. Vamos pegar sempre aqui a Caixa Econômica Federal, tá certo? Nessa situação aqui, você vai pegar os juros aqui, vai pagar juros de quanto? 10,66 ao mês, amiga, ao mês. 237 ao ano, tá certo? Isso aqui é número do Banco Central. Vou deixar os links aqui embaixo para você conferir. Isso aqui é importante antes de você fazer qualquer negócio, tá? Então, vamos prosseguindo. Então, você tem essa possibilidade. Qual é a segunda situação que você pode viver? Você pode pedir o parcelamento da sua dívida do cartão de crédito. Suja o nome? Não, não suja o nome. Por quê? Porque você está pagando, amigo. Pode mandar para o SPC, para o Serasa, para o Boa Vista? Não pode, porque você está pagando a sua dívida. Pode cortar o seu crédito? Sim, ele pode cortar o seu crédito, sim, mas ele tem que avisar com antecedência. Ele sempre corta, doutor? Não. Ele corta, às vezes, no primeiro mês, e conforme você vai pagando as prestações, ele vai liberando o seu crédito, porque como você vê aqui, você pediu parcelamento, ele tinha dívida que você tinha que pagar no dia X, então ele vai dividir em parcelas para você. Isso é bom? É bom porque você vai poder ter um planejamento como você vai pagar isso daí. Vai para a restrição do Banco Central? Sim. Ele vai mudar de coluna, do AVC para o vencido. Então, não é terrível como ficar lá no prejuízo, mas já é muito ruim, tá? Os juros são altos? São sim. Porém, eles são menores que o rotativo. Eu vou te mostrar no Banco Central ainda, tá?
Por quanto tempo você pode ficar nessa situação? É negociado entre as partes. Você vai negociar com o cartão em quantas vezes você vai pedir para ele dividir para você. Vamos ver se ele vai aceitar o seu pedido. Conforme for, ele vai aceitar ou não e vai dividir em partes para você, tá? E quais são esses juros, doutor? É monstruoso esse juro? É monstruoso. Veja só, vou mostrar para você. Então, nós vemos aqui a situação. Quem está no rotativo paga 10,66%. Isso eu estou pegando na Caixa Econômica Federal, tá certo? Tem mais alto e tem mais baixo. E agora, para quem vai aqui pedir o financiamento do banco, na Caixa Econômica paga 7,54%, amigo. Você vê aí, é uns 3% a menos. Então, quem olha fala, 3% não é nada. Cara, é quase um terço da dívida. Se você for ver aqui, ó, dá 139% ao ano. Essa outra situação dava aqui 237%. Então, a diferença é muito grande, 1% de juros sobre juros é muita grana. Então, pense nisso, tá? E agora vamos continuando aqui a nossa análise. Você pode também não pagar nada, falou, não tenho nada, não vou pagar. Suja o nome? Claro que sim, isso é óbvio que você sabe disso, né? Pode mandar o nome para o SPC, para o Serasa? Sim, amigo. Você já vai ficar com o nome sujo no SPC, no Serasa, no Boa Vista, no COD, tudo quanto é lugar, tá certo? Pode protestar o meu nome? Sim, amigo, ele pode protestar o meu nome. O seu nome, qual é a consequência disso? A primeira consequência disso é mostrar para todo mundo que você está inadimplente, tá certo? Você está inadimplente, amigo. Você não tem crédito em lugar nenhum. Pode processar você pela dívida? Sim, ele pode processar. Ele faz isso sempre? Não, ele não faz isso sempre, não. Depende do volume da dívida, do valor dessa dívida, tá? Qualquer processo custa dinheiro, amigo. O banco tem muita gente para cobrar. Então, eles vão cobrar sempre das pessoas que devem mais e têm maior possibilidade de pagar aquela dívida, tá? Vai para a restrição do Banco Central, lá para a lista negra do Banco Central? Sim, vai para a coluna prejuízo, tá certo? Agora você não arruma crédito em lugar nenhum. E agora, pode cortar o seu crédito? Sim, ele pode cortar o crédito e, como sempre, ele tem que avisar. Eu estou frisando isso em todos para você entender que você não pode ter seu crédito cortado assim de supetão, tá certo? Os juros são altos? São sim. Você é uma inadimplência, amigo, é um terror na sua vida. Por quê? Porque você vai ficar sem crédito. Você vai pagar juros altíssimos e ainda vai pagar honorários advocatícios, os custos da cobrança. Então, é muita coisa que você vai ter que pagar. Então, pense nisso no momento de ficar inadimplente, tá? Em quanto tempo que eu posso ser cobrado? Quando essa dívida prescreve? Quando essa dívida caduca? Não existe dívida que dure para sempre. Eu estou cansado de falar isso daqui. Então, vamos lá para você entender. Uma dívida de cartão de crédito, ela dura 5 anos, tá certo? E como é que conta esse prazo? Conta assim, ó. Tem aqui os 5 anos, tá certo? Então, a partir do dia seguinte do vencimento, começa a caminhar a prescrição. Antes de prescrever, você viu tudo que pode acontecer. Você pode ser processado, você pode ser protestado, ter o nome sujo no SPC, no Serasa, no Boa Vista, na lista negra do Banco Central. A partir do momento que prescreveu, amigo, isso não pode mais acontecer. Você não pode ser processado, você não pode ser protestado, você também não pode ter mais o seu nome incluído lá na lista negra do Banco Central. Ah, então a dívida acabou, doutor? Não, a dívida não acabou. Ela simplesmente não pode mais ser cobrada, tá certo? Inadimplência existe e ela vai te prejudicar por muito tempo. Por isso que a gente nunca aconselha que a pessoa não pague suas dívidas. Isso pode te causar muito problema, tá? Então, qual é uma solução que você pode apontar, doutor? Veja só, eu não sou especialista nessa área bancária, eu sou advogado, mas a gente sabe que uma das formas de você conseguir dinheiro mais barato é o consignado, tá certo? Consignado é aquele empréstimo que você pega no banco, que você dá o seu salário como garantia e o banco pode ir lá pegar uma parte do seu salário. É uma das formas mais baratas de você conseguir dinheiro no sistema bancário, tá? E barato quanto, doutor? Vou mostrar para você no próprio sistema aqui do Banco Central, tá? Então, vamos lá. Como eu mostrei para você, se você entra no rotativo da Caixa Econômica Federal, você vai pagar 10,68% ao mês, 237% ao ano. Sua dívida vai mais que dobrar. Se você pegar aqui se você for financiar
a sua dívida lá com o banco, parcelar a sua dívida, você vai pagar 7,54%. Já diminuiu bastante, 139% ao ano, quase a metade que você vai pagar, tá? E agora, se você for para o consignado na Caixa Econômica Federal, você consegue pagar 2% aí ao mês e 27% ao ano, amigo. A diferença é gritante, tá? É muito grande, por isso que você deve estar atento a isso. Você deve tomar sua ação agora, nesse momento de inadimplência, com certeza do que você está fazendo para não arrastar essa dívida o resto da sua vida. E lembrando, por último, também que existe a possibilidade, amigo, de você fazer aquele consignado. Tem o consignado, é uma possibilidade, e a segunda possibilidade também é o penhor da Caixa. O que é penhor, doutor? É o marido da penhora? Não, amigo, não é. Penhor é conhecido também como prego, né? Que você pode pegar um objeto de valor que você tenha, a sua aliança, um colar, um anel, uma caneta de valor, um objeto qualquer que tenha um valor, tá certo? E levar lá na Caixa Econômica e deixar como garantia de um empréstimo. Ele tem um dos juros mais baratos também, tá certo? Ele gira em torno de 2%. Eu dei uma pesquisada aqui, ele gira em torno de 2%. Então, uma possibilidade que você tenha também a sua mão para você controlar essa situação. Não seja impossível, não faça, não vou pagar nada, porque não vai dar em nada. Às vezes, você se socorrendo de alguém, você já pode resolver esse problema, pelo menos por um tempo, tá certo? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo aqui. Isso aqui é a inicial da minha live. Se inscreva aqui no canal, se inscreva no meu grupo do WhatsApp para você receber essas informações de qualidade. E agora nós vamos começando a nossa live aqui, respondendo os nossos queridos amigos. Vamos lá, já está bombando a live aqui, um monte de gente já chegou. Que legal, o Glauber já está aí, ó. O Glauber é membro do nosso canal, já aparece aqui com a estrelinha. Boa noite, Glauber! Boa noite todo mundo aqui. Vou recebendo agora os meus queridos amigos aqui que estão prestigiando a nossa live, né? Doutor, a coluna prejuízo do Banco Central, até quantos anos depois da dívida chegar na lista prejuízo, os bancos conseguem enxergar essa anotação na lista negra? Então, vou mastigar isso para você que não entendeu muito bem a pergunta, que a pergunta do Glauber foi bastante técnica. Então, vamos lá. Conforme eu já mostrei para você no começo dessa live, existe aí a lista negra do Banco Central, tá certo? Então, o que é a lista negra do Banco Central? Onde registra seus movimentos financeiros. Então, os bancos são obrigados a informar tudo lá. Quando você está com um crédito lá certinho, você está na dívida a vencer, são 3 colunas. Quando você não paga com pontualidade, está lá na coluna vencido e depois vai para o prejuízo. Depois, quando você não paga, amigo, vai para a coluna prejuízo. E quanto tempo os bancos conseguem ver aquilo lá? Eles conseguem ver aquilo 2 anos para trás. Ou seja, sempre quando você vai pedir um crédito, o banco vai te pedir autorização para olhar aquilo lá, tá certo? Você lembra que você já deu uma autorização? Ninguém lembra, ele te dá um papel que ele não te mostra nem ao menos que você está dando uma autorização. A lista negra do Banco Central, o cadastro SR, é um cadastro sigiloso que só pode ser acessado por você e por alguém com sua autorização, mas hoje em dia está bagunçado. Todo mundo acessa aquilo ali. Às vezes você vai fazer um orçamento aí, você vai pedir uma proposta de cartão de crédito, o cara já coloca lá um quadradinho que você autoriza a pessoa a acessar lá a lista negra do Banco Central, tá certo? Então, ele vai acessar e ele olha 2 anos para trás. Então, se tem algum prejuízo ali, e possivelmente ele não vai lhe dar crédito. Mas você tem que ver o seguinte, se esse prejuízo foi bem agora, bem recente, ele não vai te dar crédito. Mas depois do tempo, quando o tempo vai passando, amigo, é possível que ele te dê crédito sim, tá? Esses 2 anos não é uma sentença de morte, tá bom? Então vamos lá, vamos respondendo aqui. Vamos lá. Respondi já aqui o Glauber, respondi aqui. Agora, Erivaldo Freitas, boa noite, doutor. Cheque sem fundo prescreve com quanto tempo? Erivaldo, essa é uma boa pergunta. Agora eu te pergunto, qual a prescrição? A prescrição para executar ou a prescrição para cobrar?
O cheque é um título de crédito, tá certo? Então você tem dois tipos de prescrição que ele sofre. Primeira prescrição, qual é? A prescrição da execução. Executar é o quê? Você tem um título, um cheque. Se ele ainda pode, se ele não está prescrita a fase executória dele, você entrega ele para o juiz manda pagar na hora, tá certo? Ele manda pagar, fulano, paga isso daqui. Então ele prescreve em quanto tempo? Ele prescreve em 6 meses, tá certo? 6 meses mais um mês da apresentação. Então são 7 meses que ele prescreve, tá? Prescreve o quê? A execução. Mas ele ainda pode ser cobrado na justiça. Cobrado por quanto tempo? Por 5 anos, tá certo? Então, para você, no resumo da ópera aqui, para você entender bem. Se passou 5 anos, amigo, ele não foi protestado, ele prescreveu, tá certo? O título prescreveu e ele não pode mais ser cobrado, não pode mais ser negativado, não pode mais ser protestado, tá certo? Então, você tem que ficar atento no seu direito. Vamos lá, Maicon Barbosa. Tem uma empresa que está com débito no Bradesco em execução. Depois de quanto tempo que vence o prazo para apresentar defesa, quantos dias já ocorre o bloqueio de valores em contas da pessoa física e da pessoa jurídica? Bloqueia bens? Amiga, a coisa não é assim não. Você tem o prazo para apresentar a defesa, aí se você não apresentou defesa, aí depois vai fazer os autos conclusos para o juiz, ou seja, o processo vai estar lá madurinho esperando o juiz para dar uma sentença. Quanto tempo demora essa sentença, amigo? É impossível dizer isso para você. Tem vara. Vara é o quê? A vara é aquela onde corre o processo, tá? O tribunal tem várias varas. Então, aquela vara ali pode estar boa, dando sentença rapidinho, uma sentença rápida. Hoje aí é coisa de uns 3 meses, né? Pode ficar anos também aguardando sentença, tá? Então, depois que dá a sentença, o credor pede para executar a sentença. Então, você vai ser lá intimado a pagar o valor. Se você não pagar, aí que vai penhorar alguma coisa sua, tá certo? Então, isso demora um bom tempo, tá? É impossível te dizer, quanto tempo, doutor? Não sei, aquilo que eu te expliquei. Tem vara que é azeitada, que está voando os processos, tem vara que está com problema, que demora muito tempo, tá? Então vamos lá, Fabiana Soares, doutor, boa noite para o advogado mais querido do Brasil. É um prazer estar aqui mais uma vez prestigiando o seu trabalho, doutor. Você é nota 1000. Obrigado, estou muito feliz. Gratidão a você por tudo. Fabiana é uma querida. Muito obrigado, querida Fabiana Soares. Muito obrigado mesmo. Ela está sempre aqui presente. A gente já deu uma orientação para ela que ela resolveu um problema pessoal dela. E olha, foi muito legal, fico muito feliz de ajudar as pessoas, tá certo? O problema dela era direito do consumidor, uma área que eu adoro, né, Fabiana? Que bom, depois da notícia lá, se já resolveram mesmo, já pegou lá o dinheiro lá do ventilador. Estou dentro agora, opa, bem-vinda aí a Samen Ventura Felipe. Quero voltar meu nome para o Banco do Brasil. Fui avalista do meu pai, me lasquei e o banco mantém meu nome na lista negra. O que fazer? Olha, querida, se você tem como pagar aí a sua dívida, você vai lá e paga, né? Aí seu nome vai limpar de lá. Agora, se você não tem, é esperar um tempo e começar um novo relacionamento com um novo banco. Esqueça o Banco do Brasil, tá certo? O Banco do Brasil nunca mais vai esquecer de você, porque você vai ficar com uma restrição interna dentro do banco, tá certo? Então você deve procurar um novo banco, começar um novo cadastro, trabalhar o seu rate bancário para que você no futuro consiga aí ter um empréstimo, ter um cartão, ter alguns benefícios do banco, né? E olha só, a pior coisa que a pessoa pode fazer na vida é a pessoa ser avalista de outra pessoa, tá certo? Porque você não ganha nada sendo avalista e ainda se lasca. Aqui o nosso amigo aqui foi avalista aqui do pai dele. Então, às vezes, a gente está numa situação que a gente não tem como negar ser avalista de uma pessoa, ainda mais o pai, né? É bem difícil. O pai fez um negócio, se deu mal também, com toda certeza, o pai não queria prejudicar a filha, mas é coisa que acontece todos os dias e a gente torce para que consiga resolver esse problema, né? Por que que o aval é uma situação ruim? Porque a pessoa não paga, você acaba pagando. E se for o aval de um contrato de locação residencial, amigo, você pode perder a sua casa. Você acredita nisso? Às vezes a pessoa, veja bem a situação, às vezes a pessoa tem uma casa
e ela quer alugar uma outra casa, porque em outra cidade é mais perto. Ele fala para você, olha aqui, fulano, seja o meu avalista aqui. Aí veja só, a pessoa acaba que não perde essa casa aqui, se ela não pagar, ela não perde a casa dela, essa pessoa não perde a casa dela, mas você corre o risco de perder a sua, tá certo? Então você fique muito atento a isso daí. E tem aí a Vera Moraes. Vera também é frequentadora assídua aqui das nossas lives. Vamos lá, Verinha. Olá, professor. O banco pode alterar, ativar, vincular ou desvincular as contas sem que eu tenha solicitado. Estou desconfiada de fraude. Meu salário fica dançando antes de chegar a mim. O que fazer? O que é esse dançando, Vera? Será que ele vai para uma conta e vai para outra? Vera, você sempre relatando essas situações estranhas aí, né? Fale com o gerente lá, Vera. Parece ser uma fraude, né? Fica esperta, vai lá na lista negra do Banco Central, no registrato lá e veja a sua situação. Veja se todos os bancos que estão lá naquele cadastro de relacionamento, eles realmente são seus. Veja também lá no cadastro de Pix. Se você não sabe, todos os seus Pix ficam registrados lá dentro do Banco Central e você pode consultar, tá certo? Que o bandido, ele cria uma nova conta para você e depois ele cria um Pix também. Então, com o Pix, ele fica movimentando a sua conta. Você vai ver quando o negócio arrebentou, o negócio ficou feio pra caramba. Então, fique muito atento a essa situação aí, tá bom? E olha aí o Wagner, boa noite a todos. Boa noite, Wagner. Vamos lá, olha aí a Margarida Servilha. Boa noite, doutor. Só hoje venho agradecer os esclarecimentos das minhas dúvidas. Agora consigo dormir melhor quando recebo SMS ou ligação de cobrança do banco. É um terror, mexe muito comigo, com o psicológico da gente. Sem dúvida nenhuma, Margarida, que bom que te trouxe mais tranquilidade, né? Fico muito feliz de saber e agradeço muito esse ato de vir aqui agradecer aqui o nosso trabalho. É um trabalho voluntário, faço com muito prazer, muito amor e muito carinho para você, tá certo? E a única coisa que eu peço em troca é o quê? É aquele like. Então, pessoal, aperta aí o coraçãozinho para essa live propagar para mais gente. Mais gente está precisando dessa informação. Às vezes uma informação como essa, uma informação simples, que a gente traz aí, a pessoa consegue ao menos dormir, tá certo? Ter um pouco mais de tranquilidade para tocar a vida. A gente sabe que não é fácil. Que Deus abençoe sempre, abençoe a todos nós, né, Margarida? Que bom. Daniela Santos, boa noite. É possível limpar o nome do SPC sem pagar a dívida que é devida ou somente após fazer o acordo de pagamento? Veja só, Daniela, a regra é o quê? Que você tem que pagar a sua dívida quando ela é devida, tá certo? Mas essa dívida, ela encontra limites, essa cobrança encontra limites. Como você sabe, não existe dívida que dure para sempre. Toda dívida prescreve, toda dívida caduca, tá certo? E é importante você conhecer esse prazo aí. Por quê? Porque o Código de Defesa do Consumidor, ele proíbe que conste no assentamento de qualquer pessoa uma dívida prescrita, uma dívida caduca. Tem dívida que prescreve bem rápido. Por exemplo, uma dívida de locação prescreve em 3 anos. As dívidas mais comuns, como luz, telefone, dívida bancária, dívida de cartão de crédito, essas dívidas de consumo em geral, elas prescrevem 5 anos. E depois, então, de 5 anos, o seu nome não pode mais constar no Serasa. Se ele constar lá no Serasa, a primeira coisa que você tem que fazer é reclamar. E a segunda coisa que você tem que fazer é o quê? É processar o banco. Você pode processar o banco, e inclusive no juizado especial civil, aquele juizado de pequenas causas, sem advogado e sem gastar nada, tá certo? Com isso você limpa o seu nome e você também ainda pode ganhar um dano moral. Tudo isso por quê? Porque o seu nome ficou lá queimando por causa de uma dívida prescrita, uma dívida caduca. E como é que conta esse prazo, doutor, da prescrição da dívida? Esse prazo de 5 anos. Eu já expliquei isso hoje, mas eu vou explicar de novo porque isso é muito importante. Então tá aqui, ó, o prazo aqui de 5 anos. A partir do dia seguinte do vencimento, a prescrição começa a caminhar. Ela vai caminhando, caminhando. Chegou aqui, ela prescreveu. Quando ela prescreve, ela não pode mais ser negativada.
Isso, ela estava negativada, ela tem que sair. Então, essa é a possibilidade que você tem de limpar o seu nome quando a dívida é correta, você conhece a dívida, tá certo? Quando você reconhece a dívida, ela só vai sair dali com a prescrição. Agora, se você não reconhecer a dívida, se for uma dívida por causa de fraude, um erro aí do Serasa, do SPC, do Boa Vista, você pode também pedir para ele tirar o nome de lá. Se acaso ele não fizer nada, processe o banco, tá certo? Processe o banco, processe também o Serasa para ver se você acaba com isso, porque isso daí é uma coisa muito grave, prejudica muito a vida da pessoa, gera dano, que se chama dano in re ipsa, ou seja, o dano é tão grave que ele não precisa ser comprovado, tá? Já é comprovado pela própria lei. Então fique atento a isso e fique atento também nos seus direitos. Olha aí a Catiúça. Boa noite, doutor. Recebi um SMS da Justiça Arbitral dizendo que deu início ao meu processo. Olha que coisa má, né? E deu início a um processo sem nem citar a pessoa e diz que isso é justiça, tá? Então vamos lá, desmistificando isso daqui, porque essa Justiça Arbitral foi criada sendo uma coisa muito legal, mas ela desvirtuou, tá certo? Tem alguns legais ainda, mas tem um bando de bandidos que ficam emitindo para as pessoas. Olha só, ele está dizendo que deu início a um processo, tá certo? Que processo é esse? O processo só se inicia realmente quando a pessoa participa desse processo. Então, ela recebeu um SMS da Justiça Arbitral. Eles mandam aquelas citações para as pessoas cheios de símbolos nacionais, com um monte de dizeres importantes em inglês, dizendo que vão cancelar seu CPF, vão piorar o seu salário, enfim, vão fazer e acontecer. E às vezes lá a citação é assinada por um juiz arbitral. Então vamos falar para você aqui o que está acontecendo. Isso daí tudo é mentira, tá certo? Por quê? Primeiro, não existe justiça arbitral, existe arbitragem, tá certo? A arbitragem é uma forma de solução extrajudicial dos conflitos. E ela acontece onde? Numa câmara arbitral. Então não existe justiça arbitral. Não existe juiz arbitral. O que existe é um árbitro, tá certo? Que é aquela pessoa que vai ouvir as partes e decidir. Agora veja só, se sua dívida é uma dívida comum, uma dívida do dia a dia, essas dívidas de consumo, água, luz, telefone, dívida bancária, dívida de cartão de crédito, você não é obrigado a se submeter à arbitragem, tá certo? O STJ já decidiu isso várias vezes. Você se submete à arbitragem se você quiser. Então, por isso, eu recomendo fortemente que você nem ao menos compareça nessa justiça arbitral. Por dois motivos. Primeiro, que ela já não parece ser muito legal dizendo aí mentiras para você, porque o próprio Código de Defesa do Consumidor prescreve como crime a pessoa usar mentiras na hora de cobrança de uma dívida. Então, o cara já é um criminoso, tá certo? Segundo, porque você não é obrigado a comparecer. Se você comparece, eles possivelmente vão dar lá um contrato para você com uma cláusula de arbitragem. Essa cláusula significa o quê? Que você está aceitando se submeter a ela. Aí você tem que se submeter a ela. E muito provavelmente você vai ser condenado, amigo. Se você sabe que deve, você vai ser condenado. Não vai ter choro nem vela. E se você não sabe que deve, ou então a dívida realmente nem ao menos existe, você vai ter uma canseira para você provar a sua inocência. Então, para que você vai mexer com isso? Ignore a justiça arbitral. Eu sei que eles ficam bravinhos comigo, eu sei que depois eles vêm me xingar aqui dizendo que eu estou desinformando as pessoas, mas o meu lado aqui é o lado do consumidor, eu dou informação para o consumidor. Eu não trabalho para cobradores, tá certo? Então, fica atento nos seus direitos. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no nosso canal. E vamos lá! Fernando Pereira, olá doutor, tem uma dívida com o Bradesco há 15 anos, virou processo, o que fazer? Amigo, você tem que apresentar contestação, você tem que constituir um advogado e apresentar contestação. Não fique esperando aí para saber o que vai dar alguma coisa ruim para você. Bem estranho é isso, uma dívida de 15 anos virou só processo agora, tá? Então o que você vai saber para ver se realmente tem processo? Você vai pegar uma certidão no tribunal da sua cidade,
procure lá uma certidão civil da Justiça Estadual, tá? Para quê? Para você saber se realmente você está sendo processado. Vai pegar uma certidão, na certidão vai vir lá se tem um processo contra você, qual é o processo, quem é o autor, número do processo, vem todas as informações lá, tá? Porque a gente vê muito esse golpe, olha, tem um processo contra você, já entramos com o processo. Amigo, pague para ver, vai lá e pega a certidão ela é gratuita, tá bom? Você pega pela internet, então vamos lá. Olha lá, o Thiago Gomes, parei de pagar um consignado há 3 anos e vou voltar para o trabalho depois de 5 anos da dívida. O banco vai poder descontar as parcelas depois de 5 anos? Depende, amigo. Você está num novo trabalho, esse dinheiro vai ser depositado no mesmo banco, tem que analisar tudo isso. E possivelmente também essa dívida já prescreveu, né? Fique ligado aí na prescrição. Então, Luciana Aparecida, doutora, eu era cliente do banco e depois saí desse banco, eles fizeram financiamento. Eles podem fazer isso, usar meus dados? Nunca, Lúcia. Você foi vítima aí de uma fraude bancária, tá certo? Ninguém pode usar os seus dados e fazer um empréstimo, fazer qualquer tipo de operação financeira. Isso é crime e um crime gravíssimo. Você foi vítima de uma fraude bancária. O que você tem que fazer? Você tem que procurar a delegacia. Procure a delegacia, registre um boletim de ocorrência, tá certo? E depois reclame. Reclame aonde? No consumidor.gov.br, exigindo que eles cancelem esse empréstimo aí. E veja também a lista negra do Banco Central para você saber se esse empréstimo não foi parar na coluna prejuízo, que às vezes o seu prejuízo está sendo dobrado, tá certo? Por quê? Porque você já tem um empréstimo lá que está rodando lá e possivelmente você nem pagou, porque você não movimentava mais essa conta, às vezes você não ficou nem sabendo e com isso você fica sem crédito. E o pior, que você tem um nome negativado, às vezes no SPC, no Serasa, no Boa Vista e também na lista negra do Banco Central. Então faça uma análise completa do seu CPF, reclame e se não der resultado, processe o banco. Procure o juizado especial civil, aquele juizado de pequenas causas, tá? Lá você consegue resolver muitos problemas do dia a dia. Lá é bem legal, você consegue resolver sem advogado e sem gastar nada. Você procura o fórum mais perto da sua casa, leva os seus documentos pessoais, leva também um comprovante de residência e os documentos referentes aí ao seu caso. Então faça esse levantamento o mais breve possível, faça uma análise, reclame e se acaso não resolverem ou se resolverem também e você quiser, você pode processar, porque uma reclamação não impede o processo, tá certo? Fique atento aos seus direitos e se inscreva aqui no canal. Zélia Mara. Olá, doutor, sou aposentada por invalidez há 2 meses e tenho financiamento pelo programa Minha Casa Minha Vida pelo Banco do Brasil. Tenho direito à quitação do empréstimo imobiliário. Não sei te dizer, Zélia, eu não conheço aí o contrato aí do Minha Casa Minha Vida para saber isso com toda certeza. Talvez você tenha sim esse direito, você tem que procurar saber, tem que pegar o contrato e tem que ler esse contrato, que inclusive ele pode ter o seguro prestamista, tá? É um seguro que você tenha contratado lá, quando você contratou esse financiamento, que ele pagaria a sua dívida se acaso ocorresse alguma das situações, tá? Morte, invalidez, desemprego involuntário, então você tem que saber se existe esse seguro prestamista, tá certo? E agora você tem que estar atento também ao seguinte, você que aposentou agora por invalidez, você tem que ver se você tem direito a um que se chama de grande invalidez, tá certo? O que é isso? Se você não está conseguindo fazer as suas tarefas do dia a dia, tá certo? Você está ficando numa cama, precisa de um cuidador, precisa de alguém para te alimentar o tempo todo, então você tem o direito de ganhar um acréscimo aí na sua aposentadoria de até 25%, tá certo? Isso é uma boa coisa que ninguém fala. Então, você procure saber disso daí, você vai passar por uma perícia médica, enfim, tem todo um procedimento lá do INSS e é possível que você tenha direito a isso daí, tá certo? No mais, Zélia, só me resta desejar a você boa sorte e o seu pronto restabelecimento, tá bom, querida? Fica com Deus. E vamos lá, vamos lá.
Doutor, quando a ação judicial, doutor, e quando a ação já é judicial, a empresa nem responde às tentativas de acordo, o que fazer? Você pode fazer acordo na justiça, tá certo? O acordo na justiça pode ocorrer a qualquer momento, sem nenhum problema. Boa noite, a Judite aí, vamos lá. Como eu faço para fazer uma consulta com o senhor? Pergunta o Edson. Basta você mandar um e-mail para mim, agendar advogado.ricardoreis@gmail.com. Tem aqui embaixo, aqui, tá certo? Você olha aqui debaixo do vídeo, está aqui nos dados aqui para você entrar em contato. A minha equipe agenda a sua consulta comigo. Vamos lá, José Rodrigues, boa noite a todos, excelente conteúdo, muito bom, obrigado por compartilhar seus conhecimentos com as pessoas leigas no assunto como eu. Valeu, José, é um prazer ter você aqui, é um prazer também compartilhar o pouco que eu sei, né? Olha, o Glauber aí já deixou a pergunta dele. Ivaneide, boa noite, doutor, tudo bem? Espero que sim. O senhor aconselha sobre empréstimo pessoal. Será que é um bom negócio fazer? Desde já agradeço. A Ivaneide também está sempre aqui interagindo com a gente. É um prazer ter você aqui, Ivaneide. Olha, Ivaneide, você, qualquer tipo de empréstimo, querida, você deve fazer isso aí quando você realmente precisa, tá certo? Eu já falei no começo dessa live, eu mostrei aí uma questão do cartão de crédito, mostrei os juros do cartão. Então, você deve ir lá no Banco Central e olhar quais os juros para você fazer uma boa pesquisa. Pegue dinheiro se realmente você precisa, tá certo? E também sempre tem a possibilidade, primeiro, de você fazer o consignado. O consignado é um dinheiro mais barato que tem no mercado hoje em dia. E tem o prego também, que eu expliquei, né? Que é o penhor. Às vezes você tem um anel, você tem um objeto de valor que você pode deixar penhorado na caixa, que eles te emprestam dinheiro e esse objeto fica como garantia. Então, uma forma rápida de você conseguir um dinheiro. Eu já passei por essa situação, já precisei de dinheiro, levei lá um anel que eu tinha e eu coloquei lá na mão do cara, o cara me dá o dinheiro na hora, tá certo? Então, você depois tem que pagar o empréstimo, você perde o bem. Mas é rápido e fácil, sem muitas perguntas, não precisa de aprovação de crédito. E os juros é mais ou menos os juros do consignado, pelo que eu fiz uma pesquisa hoje, gira em torno de 2%, tá certo? Na Caixa Econômica. E a Caixa Econômica é a única que faz esse penhor, tá bom? E vamos lá. Doutor quer ser de responsabilidade, doutor quer se responsabilizar por honorários advocacia. Vamos lá, entendi aqui. O Anderson está perguntando o que é ser responsabilizado por honorários advocatícios, tá certo? O que é? Quando você entra na justiça, amigo, você tem que pagar o advogado da outra parte quando você perde. Quando você perde uma ação, você é condenado em pagar honorários advocatícios. Então, você paga de cerca de 10% a 20% para o advogado da outra parte, tá certo? Então, você entrou com uma ação, vamos supor, você entrou com uma ação de uma conta cobrando uma pessoa lá, cobrando, vamos supor, R$1.000. Você entrou e perdeu. Quando você perde a ação, então você não ganhou os seus R$1.000, você tem que pagar os honorários advocatícios, que se for de 10% de R$1.000 é R$100, e mais as custas do processo. O processo no Brasil não é de graça, tá? A não ser para os pobres. Então, as pessoas que estão nessa situação têm que pagar também as custas do processo. Então, por isso que você deve pensar bem antes de entrar com o processo judicial. E se você preferir, você pode entrar no juizado especial civil, juizado de pequenas causas. Eu falo muito dele, por quê? Porque ele é gratuito. Veja só, ele não tem a condenação em honorários advocatícios da primeira fase, tá certo? Tem se você recorrer e ele não custa nada. Então, a solução fácil para você conseguir resolver o seu problema, para você conseguir ter a sua demanda julgada pelo judiciário. Você vai ter uma sentença de mérito. Isso é bem legal, tá? Vamos lá, Judite, minhas dívidas caducaram, meu nome está limpo, mas eu não consigo crédito. O que você vai fazer nessa situação? Judite, você que está nessa situação, que suas dívidas caducaram, você não consegue crédito, o que você vai fazer? Você tem que fazer uma análise completa do seu CPF para você saber o que realmente está acontecendo com o seu CPF, tá certo? Então, quando é que você pode fazer isso? Eu tenho esse passo a passo aqui, ó, que você vai fazendo os passos. O primeiro passo sempre qual é? Você consultar a lista negra do Banco Central, tá certo? O segundo passo qual é? É você vir aqui e consultar os cadastros restritivos de consumo, saber a sua situação, pedir para excluir as pontuações indevidas,
pedir também exclusão lá da lista de pesquisa, ver o seu cadastro positivo, enfim, dar aquela geral aqui no seu cadastro aqui e praticar os atos corretos para aumentar o seu score de crédito. Ninguém faz isso para você, além de você. Depois você tem que ver aqui se você não tem nenhum processo. Você pode ver o processo aqui, nada consta na Justiça Federal, Estadual, possível, né? Civil é cobrança, criminal, às vezes você tem um processo criminal e nem sabe. Você tem que também ver o nada consta da Justiça Eleitoral onde mais dá pendência, tá certo? Nada consta também de débitos trabalhistas, nada consta da dívida ativa federal, estadual, às vezes você deixou de pagar um IPTU, um IPVA, enfim, um imposto de renda, então você vai ver as suas pendências aqui, consultar a regularidade do seu CPF na Receita Federal, consulta na maior base de dados restritivos de consumo, consulta nacional de protesto. Protesto hoje em dia, amigo, é fundamental, que é uma das formas de cobrança mais comuns, tá certo? Esse é o passo a passo que a gente utiliza aqui no nosso escritório há anos e tem dado muito resultado, tá? Para fazer esse passo a passo aqui com a pessoa aqui na minha frente, eu cobro R$1.000, é R$1.000 de honorários para fazer isso daqui. E se você quiser aprender e fazer a sua, e fazer de quem você quiser, quantas vezes você quiser, você clica aqui e se matricule agora nesse passo a passo, tá certo? No sistema CPF Nota 10, hoje aqui nessa live ele está custando 12 de 9,74. Custa menos que uma cerveja para você ter tanto benefício aqui. Então, tá bom? Então, isso aqui é importante para você que está nessa situação. Vou fixar o link aqui para você que quer participar aqui, e você vai ter essa possibilidade, tá certo? Então, tá aqui. Você quiser participar aqui, ó, tá aqui, ó, tá aqui, ó, mensagem fixada. Basta você clicar aqui em cima do nosso chat, você clica aqui, ó, e você já vai cair aqui nessa página com desconto, tá certo? Esse desconto acontece nas lives e ele termina à meia-noite de hoje. Então, não perca a possibilidade. Tem gente que, inclusive, está ganhando dinheiro com isso. Aprende a fazer a análise e começa a fazer a análise dos amigos, dos clientes, tá certo? É um bom negócio para você. A informação liberta, inclusive põe um dinheirinho no seu bolso, né? É bem legal. Fico muito feliz quando eu vejo que as pessoas estão ganhando um dinheirinho aí com o meu conhecimento, sabia? Comigo não tem miséria, não, porque eu fico feliz com isso. Então, vamos lá. Vamos lá, onde é que eu parei? Eu parei aqui, depois passei pelo Glaube, Vaneide, respondi. Então, respondi aqui a Judite. Maria do Carmo Barbosa. Boa noite, doutor. Eu devo um consignado no banco, fui pagar à vista, eles não aceitaram. Olha, tem que aceitar, isso não existe. Eles têm que aceitar, inclusive, tem que dar desconto de todos os juros que você tem, tá certo? Então, você pode reclamar, tá certo? Reclame por escrito, sempre no consumidor.gov.br. Se não der nenhum resultado, você pode reclamar, você pode entrar na justiça, tá? Buscar o juizado especial civil, sem advogado, sem gastar nada, conforme eu já falei aqui umas 10 vezes hoje, tá bom? Então, vamos lá, o Charles, tem mais membro aqui do canal? Os membros aparecem aqui, ó, uma estrelinha e tem prioridade na resposta, né? Então, vamos lá, ainda não chegou mais nenhum outro membro, não. Cadê? Eu parei no Charles aqui, vamos lá, Charles, cadê você, Charles? Cadê? Opa, tá aqui o Charles. Doutor, o banco também precisa de ter autorização expressa para inserir informação ou apenas para consultar as mesmas? Não, Charles. Ele só precisa... O Charles está perguntando o seguinte, tem o SCR, né, que é a lista negra do Banco Central, ele quer saber se o banco precisa de autorização para inserir informação no SCR. A resposta é não, ele tem obrigação. Então, o cadastro do SCR, o banco é obrigado a informar sempre lá para o Banco Central, todos os meses, a situação dele. Por quê? Porque o cadastro do SCR é importante para você ver a saúde financeira do banco, porque às vezes o banco vai quebrar por causa de tanto empréstimo que tem, que não paga, tá certo? Então, ele tem que ver isso. E também o banco, é uma coisa importante, é o seguinte, o banco é obrigado também a calcionar aquele valor que está devendo lá na lista de prejuízo. Ele tem que guardar esse valor para pagar aquela dívida. Porque você não paga, o banco vai pagar. Porque se o banco ele te deu um cartão de crédito e você não pagou o cartão, quem vai pagar? É o banco, porque o lojista tem que receber.
Então, é o banco que ele tem que calcionar esse valor. Isso tudo é fiscalizado pelo Banco Central, tá bom, Charles? Boa noite, minha conta está bloqueada. Opa, contrata um advogado, só desbloqueia na justiça, tá? Maria Márcia, doutor, deve acertar minha dívida com o banco ou com o Serasa? Onde você deve pagar? Com o banco ou com o Serasa? Você deve pagar para quem te dá mais desconto, tá certo? Então você deve ver sempre no Serasa. Veja no Serasa se tem alguma proposta legal. Veja no banco se tem alguma proposta legal também. Você pode pagar em qualquer um desses dois, tá certo? Eu sempre aconselho você pagar no banco. O banco é o mais seguro, tá certo? Você não sabe se é uma fraude que tá acontecendo lá no Serasa, porque o Serasa, ele é um mandatário, ele não negativa ninguém, ele não faz nada, ele faz a mando de alguém, tá certo? Então pode chegar uma pessoa, geralmente chega o banco e fala, olha, esse valor aqui você pode negativar, você pode fazer essa proposta. Então a gente sempre imagina que seja uma proposta verdadeira, mas a gente nunca sabe. O lugar mais garantido sempre é no banco, mas se o Serasa apresenta uma boa proposta, você pode pagar lá no Serasa também. O Serasa ele se compromete a limpar o seu nome em 5 dias do pagamento da dívida, tá certo? Isso é uma coisa bem legal para você. E ainda você, quando gerar um boleto para você pagar sua dívida do Serasa, você deve ir lá testar esse boleto, ver se não é uma fraude, tá certo? O próprio Serasa apresenta um mecanismo para você testar o seu boleto, saber se é verdadeiro, testar o Pix, saber se aquele Pix ali é verdadeiro. Tem gente que cai na fraude lá por causa de bobeira. Ai, eu falo, né? Beber mais uma aguinha aqui para molhar a palavra, para a gente detonar. Tem pergunta que não acaba mais. Então vamos indo lá, vamos indo, sem deixar a live esfriar. Boa noite, doutor. Quitei uma dívida com o banco há mais de 30 dias, só que ainda está lá no registrato como prejuízo. Como eu faço para tirar de lá do registrato? Veja só, Vitor, acontece o seguinte, o registrato, a lista negra do Banco Central, ela é atualizada todos os meses, tá certo? No dia 15 de cada mês. Então, se você paga a sua dívida muito perto do dia 15, o banco já fechou o relatório e já informou no Banco Central. Então você vai ter que esperar o próximo mês e ainda demora um procedimento interno lá para sair. Então a gente costuma falar o quê? Se você pagou a sua dívida depois de 2 meses e não limpou, o que você vai fazer? Você vai processar o banco. Você pode, primeiro, sempre que eu falo, é reclamar, reclame lá, pega lá o consumidor.gov.br ou então manda um e-mail diretamente para o banco e reclame isso. Se o banco não tomar as devidas providências, o que você faz? Pau no banco. Processe o banco, reclame também no Banco Central, tá certo? Então, esse é o caminho para você resolver esse problema. E você que não sabe nem do que a gente está falando, essa tal da lista negra do Banco Central, amigo, chegou a hora de você saber. Você tem que saber o que é isso, tá certo? O que é a lista negra do Banco Central? É o maior cadastro restritivo de consumo hoje no Brasil. Se o seu nome está na lista negra do Banco Central, você não tem crédito em lugar nenhum. E como é que você faz para acessar? Você pode jogar aí no Google a palavra registrato com T, ou então você vai direto lá no meu site, listanegradobancocentral.com.br, e coloca o seu e-mail lá e ganha um vídeo lá, um curso, onde eu ensino você a acessar. Tem muita gente que chega lá e não consegue acessar. Então o caminho é esse, listanegradobancocentral.com.br, tá aqui embaixo, tá na descrição aqui, tem um link para você acessar, clica lá, acessa, ganha um curso gratuito ensinando você a acessar a lista negra do Banco Central. Isso é muito importante para você, tá certo? Se você já teve alguma dívida alguma vez na vida, se você pagou com atraso o seu cartão de crédito, tudo isso é fundamental que você olhe para você saber se realmente seu nome está limpo. Porque se ficar lá, amigo, você não tem crédito nunca mais na sua vida, tá? Boa noite! É o Alex Pereira. Eu tinha uma loja de ração, a loja faliu e até hoje tem meu nome no Serasa, faz tempo. Agora você já aprendeu quanto tempo pode ficar lá, né? O Denis, como eu faço para desbloquear minha conta? Advogado que faz isso, você tem que constituir o advogado, tá? Benedito Pinheiro, no seu curso você tira o nome do registrato do prejuízo, paguei minhas dívidas, mas continua no registrato. Bem, Benedito, é o seguinte, a gente tem um curso específico sobre a lista negra do Banco Central,
que te dá toda a documentação, primeiro para você acessar, você aprende a acessar, a pegar os 6 relatórios, a analisar os 6 relatórios. E se alguma coisa estiver errada, em especial a lista negra, você vai aprender a reclamar, a gente te dá a reclamação prontinha para você reclamar. Se o banco não tomar as devidas providências, você já tem todo o material, tem a petição inicial lá, que é a reclamação para você entregar no juiz, no juizado especial civil, para você processar o banco, tá certo? Aí você processa o banco e, de modo geral, as pessoas aqui em Brasília ganham dano moral de 3 a 5 mil reais, tá certo? Então você consegue limpar o seu nome. Se você pagou, amigo, seu nome ele vai limpar. Isso eu garanto para você, tá certo? Agora, o dano moral a gente não pode garantir, porque dano moral, minha filha, é um negócio complicado. Minha filha não, Benedito, né, meu filho? Dano moral é complicado, certo? Porque eles acham que pobre não sente dor, não sente dano moral. Mas aqui em Brasília ganha tranquilamente, tá certo? Dano moral. Se você pagou, o seu nome tem que estar limpo, tá certo? Isso aí é fundamental. E veja só, eu queria fazer um apelo para você agora, amigo, para você que tem uma situação boazinha, que tem um dinheirinho sobrando, ou então um dinheirinho que você pode fazer o bem para os outros. Não se esqueça dos nossos amigos lá no Sul, que estão passando dificuldade lá. Faça uma pequena doação, ajude, mande uma roupa. Se você tem lá aquela roupa que você não está usando mais porque você está gordinho e perdeu aquela roupa que você está esperando lá um dia lá que você vai emagrecer, para colocar essa roupa, ajude as pessoas, nossos amigos, nossos irmãos, os brasileiros como nós, tá certo? Não são do PT, nem são do Bolsonaro, não são de ninguém. Não tenha político de estimação, porque ele não está nem aí para você. Quem está aí para você é o seu irmão brasileiro, seu vizinho, seu patriota, como você é, tá certo? Então ajude, vamos ajudar as pessoas lá, isso é fundamental para que a gente tenha um país melhor. Hoje é ele, amanhã pode ser você, tá certo? E, pessoal, o nosso tempo já estourou, então só me resta agradecer você que esteve presente à nossa live aqui. E te convido a participar do meu grupo do WhatsApp. O link está aqui embaixo na descrição. Você fica avisado aí das nossas lives, você participa de enquetes, tem desconto em curso e tem muito mais informação para você, tá? Então fique atento a tudo isso daí, não se deixe ser enganado sob pena de ser transformado num escravo econômico, tá bom? Eu agradeço muito a sua atenção, agradeço muito a sua presença, um forte abraço e fique com Deus!